as chaves do reino de Deus. Jesus disse, Mateus 16, 19, eu dei as chaves do reino de Deus a você. Se ele te deu as chaves, ele não tem mais as chaves. Então você precisa entender algo. Jesus mencionou igreja somente 2 vezes. Jesus mencionou reino de Deus 100 vezes. E ele disse para os discípulos e para você uma frase que vai mudar a sua vida, mudar essa cidade. Você tem as chaves de toda a autoridade do inimigo. Eu quero te mostrar um slide, a foto. Eu já fui neste local no mínimo umas 15 vezes. Pode colocar. É uns 50 quilômetros para o norte da Galileia. É um dos lugares mais lindos. Você pode apagar um pouco das luzes, por favor? Só por alguns minutos. Se chama Cesareia de Filipe. E Jesus falou ali uma frase, que ele vai edificar a igreja dele. E as portas do inferno, ou as portas do Hades, estão aqui. Está vendo aquela caverna? Da história antiga, todo o povo no Oriente Médio acreditava na época que todos os demônios, espíritos malignos, todos os deuses malignos saíam dessa caverna. Eles acreditavam que os deuses, o nome dele era Baal saía e voltava para o mundo dos mortos através dessa caverna, dessa porta. E todos os profetas de Baal acreditavam nisso e falavam que Baal falava com eles neste lugar. Todas as bruxarias e bruxos, todas as pessoas da macumbaria, todos os líderes religiosos pagãos e todos os deuses pagãos, e incluindo o deus Pan, saíam e voltavam através daquela caverna. Todos os deuses de Roma, os Césares, eram adorados nesse lugar. E todos os espíritos malignos da Síria, do Líbano, vieram ali e tomavam a vida de pessoas. Espíritos malignos, todos os espíritos de Roma, os Césares de Roma, todos vieram ali. Era o lugar mais demoníaco da terra, aonde Satanás si mesmo habitava. E Jesus disse, neste lugar, eu dei as chaves a vocês. Jesus disse, todo poder que sai dali, eu dei a vocês a autoridade, a chave sobre os espíritos que saíam dessa caverna. Jesus disse, vocês vão marchar contra esse portal, porque esse portal não pode ser mais poderoso que você. Os portais da sua cidade, Jesus deu a você as chaves. É um lugar geográfico. A sua cidade. Apocalipse 2:13. Jesus disse, eu sei onde está o trono de Satanás. É um lugar geográfico. Essa aqui é uma geografia. A área que você pastoreia, aonde você mora, existem limites. E Jesus disse, e nesses lugares e nessas limitações territoriais tem portais, e eu dei a você autoridade. Lucas capítulo 10, 19, eu dei a vocês autoridade sobre todos os poderes do inimigo. O poder do inimigo é grande. Poder é grande. Mas se você não tem autoridade, você não consegue destruir esse poder. Jesus mesmo disse, eu dei a você
toda autoridade sobre todos os poderes do inimigo. A Bíblia diz, Efésios 2, estamos assentados com Cristo em lugares celestiais. Então Jesus, sentado à direita do Pai, o Pai está aqui, Jesus aqui, e eu estou aqui. Ele é o cabeça e eu sou o corpo. Ele é o cabeça e você é o corpo. Você é a mão, você é o pé de Jesus. A unção que estava em Jesus, Salmo 133, desce sobre ti. O mesmo óleo, a mesma autoridade, o mesmo poder. Ele é o cabeça, você é o corpo. Satanás não está acima de você, ele está debaixo de você. Satanás não tem autoridade sobre você ou a sua família. Ele não tem autoridade aonde o sangue do Cordeiro está. Ele não tem autoridade. Ele não tem autoridade. O Espírito Santo está agora movendo neste lugar. Eu quero que você diga em voz alta: eu tenho as chaves. Eu quero que você diga mais alto para o diabo ouvir: eu tenho as chaves. Jesus me deu as chaves. Lucas 10 diz: aonde eu andar, eu vou pisar as serpentes e escorpiões. Aonde eu andar, aonde eu for, o Espírito em mim está repreendendo Satanás. Eu tinha um restaurante que eu ia na nossa cidade, e a dona do restaurante, a esposa do dono, eu chegava, ela gritava. Eu entrava no restaurante e ela... Aí um dia o dono falou para mim: pastor, você pode por favor nunca mais voltar aqui? A minha esposa está demoniada e ela está gritando toda vez que o senhor entra. Aí eu falei: amanhã eu retorno aqui de novo, porque o diabo está debaixo dos nossos pés. O diabo está debaixo dos nossos pés. Chaves são mencionadas apenas 5 vezes no Novo Testamento. Para ser mais correto, as chaves no plural só são mencionadas 2 vezes no Novo Testamento. Mateus 16, 19. E Apocalipse capítulo 1, versículo 17, versículo 18. Eu estava morto, hoje estou vivo, e eu tenho as chaves. Jesus disse, antes dele ressuscitar, quando ele estava no Hades, ele disse para o diabo: antes de eu ir, uma última coisa, me dê as chaves. O diabo falou: o quê? Que chaves? Você sabe que chaves eu estou falando? Chaves da morte e do inferno. Eu quero as chaves, porque eu vou destruir a morte, eu vou destruir o inferno. Me dê as chaves. Quando você ouvir o diabo dizendo a você ou alguém da sua família que ele vai matar alguém, você fala para ele: você não tem as chaves. Satanás às vezes vai falar: você vai morrer. Fala para ele: você não tem as chaves. Jesus tem as chaves da morte. Então Jesus tem as chaves da morte e do inferno, e eu tenho as chaves do reino de Deus. E isso mostra a você o poder das chaves do reino dos céus. A palavra chave
É mencionado algumas vezes. Apocalipse 3:7. Jesus disse: eu tenho a chave de Davi. Do trono de Davi. E Apocalipse 9:1, um anjo vem, um anjo cai, um anjo demoníaco, e abre, e ele abre a chave do abismo, a porta do abismo, e os espíritos malignos saem dali com uma chave. Mais uma chave. Apocalipse 21. An angel from heaven anjo do céu comes down desce and takes the devil e pega o diabo and binds him e amarra ele for 1,000 years. Por 1000 anos. The power of one key. O poder de uma chave, To release the entire Jewish nation. Pode libertar uma nação judaica inteira. Uma chave to bind Satan. Pode repreender Satanás. And Jesus gave e Jesus deu a você chaves. Multiple keys. Muitas chaves. Muitas chaves. Aonde você for, your word, a sua palavra, your actions, as suas atitudes, to bind, pode repreender and to loose. E pode liberar. Jesus disse: eu dei a você chaves. Lock that door. Então feche essas portas. That area of satanic Essa dominion. área que o diabo está dominando, feche. Repreenda em meu nome. And those people e esse povo that are bound by Satan, que estão presos por Satanás, você tem as chaves. Libere-os em nome de Jesus. Jesus used those keys in Jesus Luke 13. usou essas chaves em Lucas 13. A woman that had been paralyzed, bent over for 18 years. Que foi uma pessoa paralisada por 18 anos. He said, I loose you. Ele disse: eu libero você. He didn't heal her. Ele não curou He ela. Said, I loose you. Ele falou: eu libero She você. Was bound by chains. Ela estava presa em correntes, Paralyzed. Paralisada. Jesus said, Jesus disse: I loose her. eu libero você. Power o poder and the authority e a autoridade that Jesus gave que Jesus deu a você. Eu quero declarar sobre cada um de vocês, aonde você for, qualquer lugar que você for, use as chaves do reino de Deus. Eu creio que Deus chamou você, pastor, para tomar sua cidade para Jesus. Me ouça cuidadosamente. Você tem as chaves da sua cidade. Satanás não tem as chaves da sua cidade. Então você vai levar o reino, tirar o reino de Satanás, e você vai dar o reino para Jesus. Muitos anos atrás, eu fui para uma cidade em Punjab, na Índia. Era muito tensa a cidade. Na época, o militarismo estava controlando tudo. Tinha muitas rebeliões lá. E aí começamos a pregar. 7 anos depois, eu voltei no mesmo lugar. E eu estava dormindo numa van. E aí imediatamente eu acordei. Quando a gente passou a limitação de uma cidade para outra. Quando passamos aquela fronteira, eu senti liberdade ali. 25.000 pessoas entregaram a vida para Jesus naquele lugar. So they took me into a room, e aí eles me levaram numa sala and showed me a map of India. E me mostraram um mapa da Índia. Then they showed me a map of the Punjab e aí depois me mostraram um mapa do estado de Punjab. Then they showed me a map of the city of Ludhiana. E depois me mostraram um mapa da cidade de Ludhiana. 2 million people, like the size of a 2 milhões de pessoas, quase o tamanho de Recife. Then they gave me a red marker. E aí eles me deram uma caneta vermelha. And said, we want you to mark all the way around India. E ele falou: eu quero que você marque aqui as fronteiras. And they said, then we want you to draw all around the Punjab state. A fronteira da Índia e agora as fronteiras de Punjab, do estado. Com a caneta vermelha. Vermelho. E agora marque a cidade de Ludhiana. Marque em vermelho. Eles falaram: por 7 anos as pessoas têm andado nas fronteiras onde você marcou no mapa, dirigindo ao redor das fronteiras e também com bicicletas. Milhares de pessoas orando e milhares de pessoas estão sendo salvas. Você precisa ter um mapa e clamar sua cidade para Jesus.
proclamar o seu bairro para Jesus. Painted in red. Você precisa pintar em vermelho esse mapa e clamar esse território para Jesus. Você tem a mesma autoridade que Jesus tinha. Você tem a mesma autoridade de Jesus. Then they showed me another room. E aí eles me mostraram, me levaram para uma outra sala. Said, when we began to pray, e eles falaram, quando começamos a orar, artesian water, uma água, fresh water, uma água fresca, began to bubble up. Começou a borbulhar. We've never had a fresh water spring in the city. Nós nunca tivemos um spring de água fresca. For the first time, pela primeira vez, when we prayed, quando nós oramos, fresh water, uma água fresca veio do chão. And they said, let me tell you e começou a espirrar dentro da sala. 100 years ago, aí eles falaram, deixa eu te contar, há 100 anos atrás, um evangelista do Canadá veio para essa cidade e orou por avivamento exatamente neste lugar, aonde rompeu uma fonte de água. Deus está respondendo a sua oração para a sua cidade. A sua cidade será salva. O seu estado será salvo. Os seus vizinhos serão salvos. A sua família será salva. Você vai tomar autoridade para curar e para libertar por causa do poder das chaves do reino de Deus. Deus tem dado a você a autoridade e você tem as chaves. Aleluia. 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 Eu quero dizer mais uma história. E nós vamos clamar juntos por Jesus. Thank you, brother, for your car. Obrigado, meus irmãos, pelo seu carro. Você pode dirigir de volta para casa. E esses irmãos também que me deram a chave da casa deles, eu dou de volta a casa de volta. I got a call late one night. Uma noite, tarde da noite, eu recebi um telefonema. Now remember, we were pastors at a very small city. Eu estava pastoreando na época numa cidade bem pequena. Our very first church in the state of Washington. Na nossa primeira igreja que eu pastoreei no estado de Washington. I got a call from a lady. E aí uma moça me ligou. She said, "Will you come pray for my husband?" E ela falou, você pode vir aqui orar pelo meu esposo? Saturday night. Era um sábado à noite. 1 a.m. in the morning. 1 da manhã. She said, "My husband is full of the devil." Ela falou, o meu esposo está cheio de demônio. I had seen her husband. Eu já tinha visto o esposo dela antes. He was very well known in the city. Ele era muito conhecido na nossa cidade. He was about 4 inches taller than me. Ele era quase 2 metros de altura. Muscle. Musculoso. Solid muscle. Musculoso. Drove a Harley Davidson e ele dirigia uma moto Harley Davidson. And I remember him. E eu lembro dele. Because the newspaper said. Porque até no jornal diz. He went to the river. Que um dia ele foi pro rio. All the houses by the river. Nas casas perto do rio. And he put his fist through the door of every single house. E ele marcou com o punho dele as paredes das casas. And it took many police to hold him down. E muitos policiais vieram para segurar um homem só. My husband. Aí ela falou, meu esposo. Full of the devil. Ainda falou, ele está cheio de demônios. And I confirmed it. E aí eu falei, ele deve estar mesmo. I said, God. Aí eu falei, Deus. I don't want to go there. Eu não quero ir lá não. Please send me. Por favor. To somebody that just has a few demons. Me envia para alguém que tem pouquinhos demônios. Now, when I visit a house, aí quando eu fui lá visitar a casa, they generally offer me coffee or normalmente water. Quando você visita a casa, as pessoas te oferecem um café, uma água. His first words a primeira palavra dele quando eu entrei na casa foram: I could kill you. Eu posso matar você. I looked at him. Aí eu olhei para ele. My first thought was, o meu primeiro pensamento foi: you sure could. Eu tenho certeza disso. He was sitting directly in front of ele estava sentado na frente da porta. He had no shirt on. Ele estava sem camiseta. Every muscle was ripped. E os músculos dele estavam tensos. He said, I can kill you. E ele falou, eu posso matar você. And I said, e eu falei para ele, no, you can't. Não, você não pode. Because the devil in you is not as big as the God Porque o diabo que está em você não é maior do que o Deus que está em mim. So he said it again. Aí ele disse de novo, I'm going to kill you. Eu vou matar você. I said, no, I command you in the name of Jesus. Eu repreendo em nome de Jesus. Saia dele agora. He said, I'm coming in you. Ele falou, eu vou sair e vou entrar em você. I said, there's no room. Aí eu falei para ele, não há espaço em mim. Full of the Holy Spirit. Eu estou cheio do Espírito Santo. So he began to come out of the chair to attack me. E aí ele tentou sair da cadeira para vir me atacar. And he would push up. E aí ele tentava sair da cadeira, chair, empurrava para levantar. His arms would flex, e aí os braços dele tentavam empurrar a cadeira. Then he would fall back in e aí ele chair. caía de novo na cadeira. So he tried it again, e aí ele tentou de novo levantar da cadeira to attack me, and he fell tentar back.
na minha direção e ele caía de volta na cadeira. De novo ele fez isso. And I got up and I walked out the door. E aí eu levantei e saí. His last words to me. As últimas palavras dele foram: You paralyzed me. Você me paralisou. I said, no, eu falei não. It's the power of God. É o poder de Deus. It's the name of Jesus. É o nome de Jesus. The next night, Sunday night, no dia seguinte, era um domingo, while I'm preaching, e enquanto eu estava pregando na igreja no culto da noite, ele vem correndo pelo corredor da igreja, no meio da mensagem, e aí ele pulou no púlpito. My thought was, o meu pensamento foi, oh God, I hope he's delivered. Deus, eu espero que ele esteja liberto. He grabbed me and hugged me. Ele me abraçou. He said, I want to be saved. Ele falou, eu quero ser salvo. Then he said, aí ele disse, how did you do that? Como que faz isso? I said, what? Eu falei, o quê? He said, the floodlight. Ali a luz. Right up there. Ali em cima. You turned that light around. Você virou aquela luz. And you shone it on me. E você apontou aquela luz para mim. That was the Holy Spirit. Eu falei, isso foi o Espírito Santo. He bought the biggest Bible I've ever seen. Ele trouxe a maior Bíblia que eu já vi até hoje. He would put his wife and his daughter on the motorcycle. Ele colocava a esposa na moto. And he began to preach in our city. E ele começou a ir para a cidade pregar. Do you want Jesus? Ele falava, você quer Jesus ou não? A lot of people got saved. Muitas pessoas entregaram a vida para Jesus. The power of God in you o poder de Deus em você is bigger than the devil. É maior do que o diabo. Bigger than every maior bondage. do que qualquer cadeia.